A criação. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia uma imensa escuridão que cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, silencioso e misterioso. Foi então que Deus falou. Haja luz. De imediato, a luz rompeu a escuridão, preenchendo o vazio com clareza. Deus viu que a luz era boa. E então fez uma separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou de noite. E assim passou o primeiro dia, marcado pelo poder de Deus ao transformar a vastidão vazia em um espaço cheio de potencial, onde o contraste entre luz e trevas daria forma ao tempo. Com o romper do segundo dia, Deus continua a trazer ordem ao caos. Ele olhou para a vastidão e mais uma vez falou. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Sua palavra trouxe à existência o firmamento, um espaço expansivo que dividia as águas. As águas que estavam abaixo foram separadas daquelas que estavam acima. Deus chamou esse firmamento de céu. O que antes era uma massa desorganizada começou a assumir uma estrutura clara, com o céu se erguendo sobre as águas, criando uma divisão que seria essencial para os processos futuros da criação. E assim, passou-se o segundo dia. O céu estava no seu lugar, pronto para servir como o palco onde mais maravilhas seriam manifestadas no decorrer dos dias seguintes. No início do terceiro dia, a terra ainda estava submersa, e as águas cobriram toda a superfície. Mas Deus, em sua sabedoria, desejava que surgisse algo mais. E então ele disse: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e aplique a porção seca. Com essas palavras, as águas obedeceram e se instalaram, revelando o que estava oculto sob elas. A terra seca. Deus chamou a porção seca de terra, e as águas reunidas de mares. Ele contemplou o que havia feito e viu que era bom. Mas a obra do terceiro dia não estava completa. Agora que a terra havia aparecido, ela provavelmente seria produtiva. Assim Deus falou mais uma vez. Produza a terra relva, ervas que considerem sementes, e árvores frutíferas que considerem frutos segundo as suas espécies. Contudo, a terra começou a cobrir-se de verde. Ervas brotaram, sementes transmitiram-se, e árvores robustas surgiram, carregando frutos de todas as cores e formas. Cada planta e árvore crescia de acordo com a sua espécie, num ciclo de vida que se repetiria eternamente. E assim passou-se o terceiro dia. Um terreno coberto de vegetação, capaz de fornecer alimento e beleza. Deus olhou para tudo e declarou que era bom. No quarto dia, Deus olhou para o céu e viu que ele estava pronto para algo mais. A luz havia sido criada no primeiro dia, mas agora era necessário que ela fosse organizada e dirigida. Então Deus disse: Haja luminares no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, para marcar as estações, os dias e os anos. Com essas palavras, o sol foi colocado no céu para governar o dia, trazendo luz e calor à terra. Durante a noite, a lua foi posta para refletir uma luz suave, enquanto as estrelas incontáveis e brilhantes enfeitavam o firmamento. Esses corpos celestes, além de iluminarem, também teriam a função de marcar o tempo, criando ciclos que determinariam as estações, os dias e os anos, regulando o ritmo da criação. Deus viu que tudo isso era bom. Ao chegar o quinto dia, Deus voltou seu olhar para os mares e para o céu, que até então permaneciam vazios, aguardando vida. Deus falou novamente, desta vez ordenando: Povoem-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim surgiram as grandes criaturas marinhas que encheram os oceanos, os rios e os lagos. A imensidão das águas agora estava repleta de vida, com peixes e seres aquáticos de todas as formas e tamanhos. Ao mesmo tempo, o céu se encheu de aves que voavam com graça, enchendo o ar com seus cantos e movimentos. Deus abençoou esses novos seres, dizendo-lhes: Sejam fecundos e multipliquem-se, encantem as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Deus viu que tudo o que havia criado naquele dia era bom. E assim passou-se o quinto dia, com as águas e os céus finalmente cheios de vida, preparando o caminho para o que estava por vir.
Com a chegada do sexto dia, a criação estava quase completa, mas ainda faltavam os seres que habitavam a terra. Deus, então, mais uma vez falou, dizendo: Produza a terra seres viventes conforme suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e todos os répteis da terra. Assim, os animais domésticos foram criados para conviver com o ser humano, os animais selvagens para habitar os campos e florestas, e os répteis para rastejar sobre a terra. A variedade era imensa, desde os grandes e poderosos até os pequenos e frágeis. Cada espécie foi formada com um propósito dentro da ordem da criação. Deus contemplou os animais e viu que tudo era bom. Mas a criação ainda não estava completa, ainda faltava a peça final de sua obra-prima, a criação do ser humano. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. Homem e mulher os formaram. O ser humano não era apenas mais uma criatura da terra. Ele carregava a marca do próprio Criador em sua essência. Dotado de inteligência, emoções e capacidade de se relacionar com Deus, o homem foi colocado em posição de autoridade sobre toda a criação. Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres viventes que se movem pela terra. Além de conferir-lhes a responsabilidade sobre o cuidado da terra, Deus providenciou tudo o que seria necessário para sustentar a vida humana e animal. Ele disse: Eis que vos dou todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem frutos com semente. Isso servirá de alimento para vós e para todos os seres vivos. E ao final do sexto dia, Deus contemplou toda a sua criação: a terra, o céu, os mares, os animais e, finalmente, o homem e a mulher. Tudo estava em perfeita ordem, cheio de vida e propósito. Ele viu que tudo o que havia feito era muito bom. Com a criação completamente finalizada, o sétimo dia trouxe um momento de descanso. O plano divino estava completo, e agora, com todas as coisas em perfeita harmonia, Deus decidiu descansar de sua obra. Assim Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele cessou todo o trabalho que havia realizado. Este não foi um descanso por cansaço, mas uma pausa contemplativa, um momento para refletir sobre a bondade e perfeição de tudo o que havia sido criado. O descanso divino marcou o encerramento da criação, e o ciclo da vida agora estava pronto para seguir seu curso sob o cuidado do homem e da mulher. Porém, esse estado de perfeição e equilíbrio seria logo desafiado, dando início a um novo capítulo da história bíblica: a queda do homem.